Ah, pronto, vamos lá. Muito bom dia oficialmente. Gente, estamos em Provérbios 30, mas não é o fim, porque a gente já inventou o clube das estrelas. A gente pode. Olha, olha, Clube das Estrelas. Por que não? Né? Estamos nas estrelas de Salomão, agora somos as estrelas de outro desafio. Então, Clube das Estrelas. Amanhã, depois de amanhã, a gente começa então a leitura de Uma Vida com Propósitos, Uma Vida de Propósitos, do Rick Warren. E depois que a gente acabar, porque, gente, esses são 40 dias, tá? 40 ou 41. Ele fala, o autor, ele pede para que seja um capítulo por dia. E depois que a gente acabar ele, a gente inventa outra coisa, pode ficar tranquila. Tem, podem ficar tranquilas. Tem o livro de Mateus, tem João, tem Lucas, tem N, 42. Então, 42 dias. Eu recomendo que nesses 42 dias você peça pro Espírito Santo tocar no coração de vocês para vocês fazerem um jejum junto, alguma renúncia junto, para deixar o espírito de vocês de fato aguçado mesmo, aguçado, porque aí que vão vir as conquistas, mas antes das conquistas vão vir os desafios. É assim que funciona. Gente, só assoar o nariz um minutinho antes da gente começar, senão eu vou atrapalhar vocês. Bora, bora para Provérbios 30. Em Provérbios 30, gente, nós vamos ouvir um pouco das palavras de Agur. Eu pesquisei muito pouco só para explicar para vocês, que o que interessa é o conteúdo aqui, mas só para que vocês entendam, Agur na Bíblia, ele é um personagem que foi citado em Provérbios 30, tá? Então, Agur é esse personagem de Provérbios 30 mesmo. Ele foi autor desses ditados aqui, que a gente vai ouvir. Ele é identificado como filho de Jaque, então é isso que a gente sabe sobre ele, Agur, filho de Jaque, né? É isso que a gente sabe. Acredita-se que ele tenha vivido no reinado de Salomão e Ezequias. E esses provérbios que a gente vai ouvir hoje são dele. E o ponto central do que ele fala, do que ele gosta de falar, do que ele gosta de aconselhar, é sobre a moralidade e a sua relação com Deus. E, sobretudo, da importância de você evitar duas coisas: a mentira e a arrogância. Duas coisas. Então, mentira e arrogância. É o que ele diz que vai afastar você de Deus. Mentir e ser arrogante. Então, ele começa falando aqui. Assim, ó, são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Aí ele fala assim: Deus não está comigo, Deus não está comigo, eu estou desamparado, sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter, nunca aprendi a ser sábio e não conheço Deus Santo. Aí ele fica refletindo: quem sabe, quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Coisas impossíveis, né? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Aí ele termina dizendo: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa de fato ele não disse. Se você fizer isso, se de fato ele não disse, né? Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso.
Então, assim, ele começa, ele começa falando que ele está desamparado, que Deus não está com ele. Mas na sequência, ele já confessa que ele não tem sabedoria e que ele é como um animal, porque ele não tem a inteligência e saber humano. Então ele começa falando que Deus está desamparado, mas ele fala que ele não tem sabedoria. Então, pera lá, já está explicado por que que ele está desamparado, né? Não tem sabedoria, não buscou sabedoria. Ele afirma não ter tido, nunca ter tido sabedoria e não conhecer a Deus. Então é justamente por isso que ele não desenvolveu sabedoria, porque ele não conheceu a Deus, ele não conheceu os caminhos que poderiam levar ele a Deus. Aí ele continua sendo reflexivo e fazendo vários questionamentos sobre a existência e a palpabilidade de Deus. E o mais interessante de tudo, apesar dele falar, estou desamparado, aí ele explica por que que ele está desamparado, porque ele mesmo não buscou a Deus, né? Porque ele mesmo não buscou sabedoria. O mais interessante de tudo é que ele termina falando que, apesar dele estar se questionando, né, quem é ele, quem é o filho dele, quem é Deus, quem já conseguiu pegar, embrulhar a água, quem já conseguiu, medir os limites da terra, apesar de tudo isso, apesar dele se questionar, ele termina falando que Deus é soberano e que tudo que ele fala que tudo que ele fala é verdade, porque Deus nos traz essa proteção. Porque Deus é o nosso escudo. Ele vive em segurança. Quem vive embaixo dele vive em segurança. Só que ele fala: cuidado com o que você diz a respeito de Deus. Se não foi Deus que fez alguma coisa na sua vida, não fica dizendo para os outros que foi e vice-versa. Porque Deus sabe de todas as coisas. Você não vai conseguir esconder dele. Você não consegue esconder nem seus pensamentos dele. Às vezes a gente acha que a gente faz alguma coisa errada, só que como uma pessoa não viu e você deu aquela escondidinha, vai ficar tudo bem. Mas não importa o que você escondeu dos humanos. O que importa é o que você está fazendo para Deus, e Deus sabe o que você pensou. Ele sabe da intenção do seu coração. Então Deus vai acabar mostrando que você acabou mentindo e ele vai te corrigir na frente de todo mundo. É isso que ele está falando. E ele coloca entre aspas assim, como se fosse talvez ou um pensamento dele, que ele já teve, e ele quer nos mostrar, né? Que um dia ele já teve isso e que ele já teve a conclusão disso, ou talvez ele queira fazer um paradoxo com o pensamento dos humanos, né? Ou talvez ele fez essa introdução para falar quantos humanos, quantas pessoas não estão se perguntando a mesma coisa. Ai, Deus, eu estou desamparado, mas eu também não busquei sabedoria, não busquei relação contigo. Ai, Deus, quem é você? Quem é esse filho de Deus? Quem já conseguiu ver esse Deus que é tão poderoso, mas ninguém vê, né? Talvez ele esteja fazendo esse paradoxo numa situação de pessoa, do humano, que o humano se questiona, né? Daí ele começa a trazer, daí ele traz uma oração, e depois dessa oração que ele começa a dar os conselhos. E na oração dele ele fala: eu te peço, ó Deus, versículo 7. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, não me deixes ficar rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Ai, que lindo. Se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Que oração mais linda, né? Porque talvez seja, se a gente não tiver nenhum pedido, que a gente peça isso, que a gente saiba pedir isso. Esses dias eu tava conversando com o Thales. Eu e ele, a gente gosta de conversar de espiritualidade, dessas coisas assim. E a gente tava falando, nossa, antigamente, no nosso começo mesmo da Terra, a gente era que trabalho, 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 conquista, 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 e BMW azul, e teve aquela loucura, né? E não é mais isso. Não é mais isso. Antes parecia que a gente conhecia Deus, a gente acreditava em Deus, mas a gente o conhecia só de ouvir falar, não de se relacionar. E a gente não priorizava a nossa relação com Ele, a nossa prioridade era o trabalho.
E no trabalho, as nossas conquistas. É BMW azul, é não sei o quê, é não sei o que lá, e mostrar e mostrar. Deixou de ser isso. Deixou de ser agora o valor que a gente quer ganhar, né? Ah, quer presidential, é mais de 100 mil. Calma, 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 porque não é mais sobre valor. Aí a gente tava pensando, gente, não é. Eu e ele falando assim, nossa, você já parou pra pensar que não é mais o dinheiro, não é mais sobre o dinheiro, que a gente só quer agora o suficiente. Ele falou, eu falei assim, nossa, eu tava pensando a mesma coisa esses dias. Não é mais sobre o quanto. Ah, eu quero ganhar tanto pra gente fazer isso e comprar aquilo. Agora a gente só quer o suficiente. Que Deus nos proporcione o dinheiro que seja suficiente para que a gente viva em tranquilidade. Porque agora a gente colocou o dinheiro no seu devido lugar. Agora a gente entendeu. Dinheiro, para que você serve a minha vida? Porque você que serve a minha vida, eu não sirvo você. Então a gente colocou agora o dinheiro no seu devido lugar. E a gente quer que o dinheiro apenas nos traga tranquilidade para pagar as nossas contas com fôlego e gerar fôlego suficiente para a gente desfrutar um pouquinho com a nossa família. É isso que eu desejo hoje, estou falando por mim, da minha família, com relação ao dinheiro, porque eu coloquei ele no seu devido lugar. Então, que Deus me deu o suficiente para que eu não seja nem rico nem pobre, para que eu esteja no meio do caminho, para ajudar quem precisa, ajudar primeiro a minha família, né, pagando as contas, trazendo esse fôlego e que seja isso, basta, porque senão eu não quero exercer uma posição de arrogância, né? Não que ser rico e ter em excesso é errado, gente, não é isso. Mas que se um dia eu ficar assim, que Deus não me permita então ser uma pessoa arrogante. Que eu possa sempre colocar o dinheiro no seu devido lugar. Que eu não sirva o dinheiro, mas que ele me sirva para que ele me traga apenas a tranquilidade necessária. E é isso que a Gura está falando. Deus não me deixa ser nem rico nem pobre. Porque se ele fala, né? Ele pede verdade e humildade. Então ele fala que ele não quer também mentir. Ele abomina a mentira. É um dos princípios da sabedoria, abominar a mentira. Ah, mas é que essa mentira é uma mentira pequenininha. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe mentira pequenininha e mentira grande. É mentira do mesmo jeito. Então, Deus abomina a mentira e agora que está falando então. Ele está confirmando isso para nós. Então ele pede verdade e humildade. Ele pede para ficar longe da mentira. Só que ele também pede para ficar longe da arrogância, assim como a gente falou. Então ele pede para Deus que ele dê o suficiente para viver, não ser rico nem pobre. Porque se ele tiver em excesso, ele sabe que a carne às vezes fala mais alto. Esse é o problema. Não é que a gente não confia em nós, mas a carne, por vezes, ela fala mais alto. É por isso que a gente às vezes faz jejum, porque a gente precisa enfraquecer a carne, fortalecer o espírito, deixar que ele tome o controle. Porque se a gente deixar a carne falar, a gente vai querer cada vez mais. Daqui a pouco uma BMW azul ia ser uma laranja, uma verde, eu ia querer ficar trocando. Graças a Deus, Deus me fez parar ali. Gente, a gente brinca, mas é verdade. Eu cheguei a gravar, ai, gente, eu cheguei a gravar vídeo. Falei, gente, onde eu tava com a cabeça? Só que eu me arrependo? Nem um pouco. Porque se eu não tivesse cometido esse erro, eu não estaria hoje aqui falando pra vocês. Que o que é importante? Lógico que é importante. Que vocês têm que conquistar? Lógico que tem que conquistar. Mas não pode ser o mais importante. Então é isso que a Gur tá falando, é o excesso. O problema é o excesso e a importância que você dá para as coisas materiais. Porque as coisas materiais, de novo, passam, gente, passa. Meu pai faleceu, ah, vai fazer 6 anos, teve um infarto fulminante a vida inteira, guardou dinheiro, foi assim. O que que ele levou? Graças a Deus ele conquistou muitas coisas, deixou a gente muito bem amparado, eu e minha mãe. Mas ele não desfrutou enquanto ele estava aqui. Ele não desfrutou, ele não viajava com a família, porque tudo queria guardar, guardar, guardar. Então, assim, o dinheiro, coloca o dinheiro no seu devido lugar, conquiste coisas para sua família, aproveite com a sua família, pague as contas, mas não.
Tem tudo em equilíbrio. Tem a equilíbrio, tá? Então é isso que ele fala. Aí ele começa de fato. Aí ele começa com os provérbios de fato, que é os provérbios que a gente está acostumado, tantos outros que a gente já viu ao longo do caminho. E ele fala assim, ó, ele começa no 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão. Então, nunca fale mal ao empregado de um desculpa, nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado e nem sofra por isso. Gente, não pega bem. Não pega bem a gente falar mal de um funcionário pro chefe, porque isso só mostra o seu lado ruim para alguém que é superior a você. Ah, mas é só para empregado, chefe? Não, coloca para a vida. Uma pessoa que é superior a você. Ou talvez é a mesma coisa de um amigo do filho da Mari e ficar falando mal do filho da Mari para ela. Gente, não faz sentido nenhum. Não que a Mari vai proteger o filho se ele estiver errado, mas isso só mostra sobre a pessoa, entende? Alguém falou mal de um outro líder para líder superior, na do terra, no caso. Gente, isso não pega mal, isso pega mal, aliás, isso não é legal. Porque você acaba demonstrando uma fraqueza de uma pessoa que te observa, que está te observando, que analisa todos os seus passos. Além disso, se a pessoa descobrir, além disso, se a pessoa descobrir que você falou mal dela, e os outros colegas de trabalho descobrem, você vai ser malquisto na roda. As pessoas vão te desejar o mal. Vai falar assim, ah lá, quem falou mal, o próximo vai ser você. Então, já não é para falar mal, né? Agora, falar mal ainda para a pessoa errada é um erro ainda maior. 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Gente, vamos lá. É um dos principais mandamentos. Os dois mais importantes que Jesus disse quando lhe perguntaram: amar a Deus sobre todas as coisas e amar até o próximo como a ti mesmo. Então ali ele está falando que eu tenho que amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Só que esses são os mais importantes. Só que não exclui os demais. E um deles é: honra teu pai e tua mãe, mesmo que eles estejam errados. Olha como Deus é lindo. Deus trouxe a relação de uma mãe e um filho hoje para falar o quanto é importante, o quanto é importante. Hoje eu sei da importância desses ensinamentos de honrar pai e mãe, mais ainda porque eu não tenho meu pai aqui. Graças a Deus eu não tive nenhum arrependimento, nenhum arrependimento. Tudo que eu podia eu fiz com ele. Tudo que eu podia eu aproveitei com ele. Quem dera eu se eu tivesse ele aqui do meu lado hoje, não tenho mais, mas graças a Deus em mim não guardo arrependimentos. Não desonrei a vida dele. Trouxe orgulho. Não amaldiçoei, credo, né? Que forte. Não fui ingrata, né? É muito importante a gente entender a superioridade da relação pais e filhos, porque às vezes a gente cresce e acha que tá sabendo mais, mas posso falar, a gente nunca vai saber mais. Mesmo que os pais estejam errados, porque pais erram também. Mas mesmo que eles estejam errados, você vai estar sempre mais errado que eles se você retrucar. Porque eles fazem o que eles podem, tudo o que eles podem. Eles dão o máximo que eles podem do jeito que eles sabem dar. É um mandamento, tá escrito. É uma promessa na nossa vida, é uma promessa bíblica na nossa vida. Honra teu pai e tua mãe. Não faz sentido, mesmo que você esteja certo. Eu vejo o meu cunhado, ele tem um gênio muito forte, e minha sogra também. Então eles ficam se bicando. Mas não vale a pena, mesmo que ele esteja certo, ele retrucar a mãe dele, ele mostrar o caminho para a mãe dele, porque ela
nunca vai deixar de ter amor por ele. Ela não vai brigar com ele sem motivo e ela não vai brigar com ele porque ela está deixando de ter amor. Pelo contrário, se ela briga, entre aspas, com ele é porque ela está tendo amor e ela está ensinando tudo aquilo que ela pode. Então, o fato de você honrar teu pai e tua mãe, não amaldiçoar, né, do jeito que ele fala e não ser ingrato, é entender isso. É entender assim, pai, mãe, não concordo, mas honro. Honro, porque sei que vocês estão dando tudo aquilo que vocês podem, tudo aquilo que vocês sabem me dar. É interessante porque às vezes a gente fala assim, pai e mãe não dá aquilo que não tem. Então, às vezes, tem pai e mãe que não foram carinhosos, porque eles não receberam isso. Então, como que eles vão dar uma coisa que eles não receberam? Mas é interessante, só fazendo um parênteses, que o meu pai nunca recebeu o carinho do pai dele. Nunca. Nunca. O pai dele era muito duro, assim. Não era uma pessoa má, mas era chucro, rústico, bruto, sistemático. Era durão, assim, sabe? Nunca recebeu carinho. Mas o meu pai foi o pai mais carinhoso que eu já vi. O mais carinhoso. Ele escolheu dar o que ele nunca recebeu, o que ele nunca teve referência. Às vezes eu fico tentando entender como que foi possível isso. Como que foi possível isso? Então, para aquelas pessoas que também não receberam de seus pais, existe uma esperança, então. Escolham, mas apesar disso, eu tô falando isso porque apesar disso ele honrou a vida dos pais dele. Ele sempre os respeitou, o meu avô e minha avó. Sempre colocou eles assim, acima de tudo, menos, só mais abaixo de Deus. Ele sempre foi muito religioso, meu pai. Mas ele sempre honrou, apesar dele não ter recebido. Sabe por quê? Por que honrar pai e mãe? Porque eles te deram a vida. Se não fosse eles, você não estaria aqui. Então, isso já é motivo suficiente para você honrar a vida deles pro resto da sua vida. Independente. Mas independente de quem eles foram ao longo da sua vida, do que eles fizeram, você precisa perdoar? Perdoa, né? Às vezes a gente tem pessoas que precisam, tem uma mágoa enorme, alguma coisa muito forte, muito séria com relação aos pais. Se for preciso, perdoa, mas não deixe de honrar. Porque se não fosse eles, você não precisaria nem perdoar, nem viver a situação que você viveu, porque você não estaria nem aqui. Então isso já é motivo suficiente para honrar pai e mãe, né? É exatamente isso que ele está falando aqui, no 11. 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Ixi. Esse versículo fala da importância da gente analisar a purificação da nossa alma. Tem pessoas que já se consideram puras, livres do pecado dos passados, só que elas ainda não estão, pelas suas atitudes ou até mesmo pelos seus pensamentos. Eu falo por mim. No próprio livro que eu estou escrevendo, eu vou falar disso, de quando você conhece de fato Jesus. Porque às vezes a gente acha que quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Jesus, aí vai virar tudo as mil maravilhas e você já está salvo, e você está purificado, e agora você vive uma vida de santidade. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em Deus, sempre fui à igreja, só que eu não sabia que era assim a relação entre eu e Deus, entre eu e Jesus. Mas eu conheci essa relação de fato faz 2 anos. No dia que eu conheci, eu achei que ia ser as mil maravilhas. Eu achei, agora eu aceitei. Agora eu aceitei Jesus, agora eu tô lendo a Bíblia, agora. Não. Já fazem 2 anos e eu ainda não tenho a sabedoria. E não vou ter. Não vou ter, não é assim. Você não fica purificado de todos os seus pecados e vai viver uma vida de santidade. Senão a gente seria Deus, né? Só que o fato é, quando você aceita, quando você realmente entende, é aí que começam os desafios. É aí que começam as pedras no caminho. É aí que você vai provar se de fato você aceita viver essa vida. Então, primeiro de tudo, é justamente isso que eu trago no livro, em partes. O encontro. Primeiro é o encontro. Você tem o encontro
com o Espírito Santo através do chamado, através do você, Jesus, ele não é intrometido. Ele não entra na sua casa sem ser convidado. Você tem que abrir as portas para ele, você tem que chamá-lo. Então, primeiro é o encontro, você chama ele para entrar. Você chama o Espírito Santo para entrar, porque ele estava até então adormecido. Aí você chama ele para entrar. Depois que você chama, você aceita. Ah, beleza, aceitei. Mas depois que você aceita, você decide. Aí você decide o quê? Só receber alegria e recompensa? Não, você decide viver uma vida em Cristo. Aí que começa de fato os desafios. Então isso não significa que os seus pecados estão purificados e que está tudo certo. Não, então tem pessoas que acham que por fazer isso já estão purificadas, mas não estão. Até porque, os homens não podem ouvir o que os outros homens pensam. Os seres humanos não podem ouvir o que os outros seres humanos pensam. Mas Deus sabe. Deus sabe da intenção do seu coração. Então não ache que você está purificado porque tem sujeira ainda para limpar. Sempre tem mais sujeira para limpar. Sempre existem ainda as pessoas que estão no pecado ou não, tá? 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Ninguém, absolutamente ninguém é maior do que o outro. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é superior, né, do que ninguém. Ah, mas é porque na do Terra eu sou Blue Diamond. Já pensou se eu pensasse assim? Ah, gente, por favor. Quem que é o Blue Diamond na fila do pão? Ninguém nem sabe o que que é isso. Isso é só uma representação. Isso é só uma representação de ganhos. É só isso. Você já pensou? Se eu imaginasse e se eu pensasse isso? Ou se uma pessoa pensasse que só porque ela tem dinheiro ela é superior à outra? Se não, né? A humanidade tá assim hoje em dia. Ah, por favor. Isso é uma desumanidade sem tamanho. Sem tamanho. Eu não sou a pessoa mais humilde do planeta. Só que eu busco ser a pessoa mais humilde possível todos os dias. Ué, não mandei os áudios lá que eu mandei pra Carla? Você já pensou? Gente, no nosso terceiro mês de negócio, a gente era Silver. Você já pensou se eu achasse que agora eu sou Silver? Ela tá começando agora. Quem é ela? Quem é ela pra ficar falando comigo? Eu agora já tenho resultado. É nada, nunca vou ter resultado de sabedoria suficiente. O que eu puder compartilhar, eu sei que eu vou multiplicar. O que eu puder ajudar, é assim. E ela, a Carla, sempre foi assim comigo. Sempre foi assim comigo também. Apesar da gente ter se distanciado um pouco, né? A vida foi corrida. A gente sempre se ajudou e sempre, ó, o que for, manda aí, eu mando também. Ninguém é superior a ninguém. Esse é o segundo mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Agora fala pra mim, como que você vai amar o próximo como você ama a si, se você acha que você é superior a ele? Ame a outra pessoa dessa forma, assim como você se ama. Se é pra você amar o próximo como você se ama, como que você tá tratando o outro com inferioridade? Você tem que tratar o outro como você se ama, é assim que se relaciona. Quando você fala com uma pessoa, não existe classe social, não existe credo, não existe raça. No céu não importa nada disso. Ah, mas é que aquela fulana, ela não acredita no mesmo que eu acredito. Ela não acha, ela acha que aquelas coisas que a Gabi tá falando é um absurdo. Não importa, não é isso que vai deixar você, não é isso que vai dar justificativa para você tratá-la mal. A gente respeita, porque fazendo isso a gente está preparando o nosso terreno lá, num lugar que realmente importa, porque aqui é só a passagem. Aqui, gente, é isso que a gente vai entender numa vida de propósitos. É isso que o Rick Warren estuda no livro. Aqui é só uma preparação para uma vida de fato que é em outro lugar, tá? E no 14 ele confirma isso, falando que há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Aí no 15 ele fala:
A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam Me dá, me dá. É o aproveitador, né? O aproveitador fica me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Isso é o sanguessuga. É aquela pessoa que fica, chega a ser até folgado, que só quer receber, receber, fica mendigando, né? Então ele tá falando do erro que isso é, né? Das pessoas que são assim. Aí ele começa, gente, ele traz é, uma, duas, três, quatro, cinco situações de quatro animais, ou quatro coisas, ou quatro situações da vida. Então ele coloca, ele começa primeiro, quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo no incêndio. O mundo dos mortos, por quê? Porque sempre tem espaço para mais gente que quer cair na desgraça. O mundo dos mortos está lá te esperando. Sempre tem espaço para mais um. Ele só fica assim, vem, vem que tem espaço. A mulher que não tem filhos. Por que que ela nunca está satisfeita? Porque ela fica buscando preencher isso. Infelizmente, ela não teve filhos, talvez por uma escolha, ou talvez porque ela não conseguiu, mas ela fica buscando preencher isso. Por quê? Porque ela sabe que os filhos são graça, os filhos são bênção. Então, a mulher que não tem, ela fica com um vazio que nunca vai ser preenchido, então ela sempre fica buscando e nunca vai estar satisfeita. A terra seca que sempre precisa de água para ficar fértil. Por quê? Ele compara a terra seca com a nossa mente. A nossa mente precisa ser adubada em solo fértil. Se você não aduba ela com chuva, com terra, com água, e cabe a você alimentá-la, ela vai ficar seca, seca. Mente vazia, oficina do diabo. E o último, fogo de um incêndio, que sempre tem espaço para aumentar. Fogo sempre quer mais fogo. Uma pessoa briguenta que gosta de ver maldade, que gosta de ver contenda, só taca lenha na fogueira. Só fica planejando mal, porque sempre tem mais espaço na fogueira para que o fogo aumente. É isso que ele quer dizer. 17. Quem caçoa do seu pai, ou de novo, ó, quem caçoa do seu pai, ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Meu Deus, ele está sendo bem forte para que seja impactante. Então, isso é o que acontece quando você desonra os seus pais. O castigo em si, né, de você morrer, porque você vai ser comido pelos urubus, e não vai ter nem aonde cair morto, porque não vai ter nem ninguém que para te enterrar. Ó, vai ser comido pelos urubus, vai ter seus olhos arrancados. Olha a situação, olha a consequência de não honrar pai e mãe. Agora, quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender, ele fala. São quatro coisas que precisam ser maravilhadas devido à complexidade que essas coisas têm. A sabedoria está presente em cada uma dessas quatro coisas, que são a natureza e os relacionamentos humanos. São fonte de maravilha e mistério, que ele fala, não consigo entender esse mistério, mas não deixa de ser uma maravilha para que a gente aprecie, né? Quais são? Quais são? São quatro, são três maravilhas e a quarta ele não consegue entender. E que não deixa de exigir a nossa gratidão, né? A nossa maravilha. São maravilhas, né? O que que ele coloca? Que são essas quatro coisas. O caminho da águia no céu. Por quê? A velocidade, a destreza de uma águia, a capacidade dela de voar, a história da águia. Vocês sabem a história da águia? Eu não lembro exatamente os anos que ela fica, mas ela fica, chega um momento da vida dela que ela vai para uma montanha e ela, como que é? Ela fica arranhando as garras, né, para tirar cada uma das garras dela. Ela fica batendo bico na rocha, na pedra, no tronco, eu não lembro exatamente aonde, até que o bico caia, até que ela fique sem as garras para que nasçam novas. Porque está na hora de vir a mudança, a transformação na vida dela de novo.
Então, olha o nível da maravilha que Deus criou. Esse é o caminho da águia. Então, isso é uma maravilha para quem observa, para o observador. Aí ele fala o caminho da cobra na rocha. A agilidade e habilidade que uma cobra tem de se mover nas superfícies mais irregulares que sejam. Isso é impressionante. O caminho do navio do mar. Gente, só um fato de quem estava lá no cruzeiro, só um fato de ver um tamanho de um navio daquele não afundar, como que pode um negócio daquele? Isso já é motivo da gente ver a maravilha da inteligência do saber humano, né? Já chega a ser uma maravilha. Navegação em alto mar, seus desafios, né? Para quem, seja num cruzeiro ou num barco, os desafios, as incertezas, isso é fonte de admiração. E o quarto caminho que ele não consegue entender é o amor entre o homem e uma mulher. Que é fonte de tamanha maravilha. É tão lindo o relacionamento entre um homem e uma mulher, é tão complexo, é tão belo, que chega é fonte de desafios, sim, de problemas a serem enfrentados, mas é um amor tão grande que existe entre um ser humano e o outro que isso é um mistério. Mas é um mistério que você precisa se maravilhar dele, tá? 20. Uma esposa infiel age assim, comete adultério. Toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Que forte, né? Uma pessoa vai lá, ela erra, aí ela acha que, tomei um banho, tô purificada, tá tudo certo. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Como se o banho fosse purificar os pecados e apagar os pecados. Mas não é. Quer dizer aqui que Deus sabe de tudo, vê tudo, sabe das nossas intenções e é a Ele com quem você tem que se preocupar. E não com as pessoas que estão nessa terra, né? Se elas vão ver ou não. Ele já viu, ele já sabe de tudo. 21. Agora, quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo, que se torna rei, o tolo, que tem para comer tudo que quer, a mulher de mau gênio, que arranja casamento, e a escrava, que toma o lugar de sua senhora. O que que ele quer dizer com isso? Por que que é um escravo que se torna rei? É uma coisa que a terra não pode tolerar. Ele quer dizer, não que um escravo não possa, mas é que é aquela pessoa que não tem competência, não tem experiência para assumir ainda um cargo importante. E por que a Terra não poderia tolerar isso? Porque, veja bem, como que a gente vai colocar uma pessoa que não tem experiência para um cargo tão importante? Isso pode destruir toda uma nação, toda uma liderança. Não faz sentido. É a mesma coisa de eu colocar a Antonella com 16 anos, eu emancipo a Antonella e coloco ela para liderar a nossa equipe na do Terra. Não faz sentido ainda, entende? Tem coisas que não fazem sentido, porque você precisa exercer uma experiência, ter uma experiência para certos cargos e posições. E um tolo, o que que ele coloca aqui? O tolo que tem tudo para comer, tem para comer o que quer. Um tolo que tem fartura de pão, tem que tomar cuidado com quem a gente dá tudo que a pessoa quer, ficar mimando demais. A mulher que é odiada e se casa. Veja, se uma mulher é odiada, é por algum motivo. Talvez ela não tenha princípios. Aí você vai se casar com ela? Pensa bem em com quem você está se relacionando. É isso que ele quer nos dizer. E uma serva que se torna herdeira de sua senhora. Por quê? Porque fica lá, querendo talvez servir só para um dia, pá, né, puxar o tapete. Então, são situações inesperadas que rompem com as normas sociais e podem causar perturbação e instabilidade. É por isso que ele coloca o servo que se torna rei. Não que isso seja necessariamente errado, mas isso pode causar uma instabilidade numa coisa que estava ali estável, porque a pessoa não tem experiência. Então, se estava estável aqui, pode voltar tudo a perder. São esse tipo de situações que ele coloca. E aqui ele coloca seguindo quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. E ele começa falando das formigas. Por quê? É um animalzinho tão pequeno, mas tão inteligente, não tem cérebro, mas é inteligente.
Elas se preparam, elas se preparam no verão, elas colhem no verão, armazenam no verão para não faltar no inverno. Olha o nível de preparação de uma formiga. O ser humano que tem cérebro, que tem raciocínio, não é capaz de se preparar para os momentos desafiadores da vida. Agora a formiga é. Ah, por favor, se a formiga é uma minúscula e ela é, por que que você não é? Aí ele continua. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Não são fortes, mas carregam pedras. Eles tiram leite de pedras para fazer suas casas. Ou seja, desafio para eles é oportunidade. E os gafanhotos, que não têm nem líder, mas eles se unem e se fortalecem, e eles mesmos se tornam seus líderes entre si. E as lagartixas, que entram em qualquer lugar, como aquelas pessoas que sabem até do poder da ambiência. Por quê? Porque você vai encontrar elas no palácio, como ele fala. As lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas pode ser encontrada até nos palácios. Por quê? Por que podem ser encontradas nos palácios? Porque elas vão entrando, entrando, entrando e ficam lá, ó, só observando o movimento do palácio para seguir os passos de um rei e de uma rainha. E por fim, quatro seres que causam admiração: um leão, simbolizando as pessoas fortes e destemidas, o galo e o bode, porque eles estão sempre de cabeça erguida, independente da situação, eles andam eretos, e um rei diante do seu povo. É um exemplo a ser seguido, é uma fonte de inspiração. Ah, mas é só um rei, nem existe mais isso? Não, ele quer dizer uma pessoa importante que exerce um cargo importante, um líder importante. Essas pessoas são exemplo a ser seguido, são fonte de admiração, de inspiração. É isso que ele quer dizer. E, por fim, ele coloca aqui: se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pense: bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar raiva da briga. O que que ele quer dizer com isso? Toda ação tem uma reação condizente com aquilo que você fez. Se você espreme o limão, não vai sair suco de uva, vai sair suco de limão. Na mesma medida, se você provoca alguém, vai sair briga, não vai sair alegria. Se você provoca raiva, isso vai gerar briga. Para toda reação, para toda ação tem uma reação. Então, que hoje você possa refletir sobre essas quatro situações que ele coloca. Essas cinco situações com quatro comparações. Esses cinco grupos de coisas, situações, de seres. Que a gente possa refletir, nossa, por que do leão? Porque o leão é forte. Então ele é admirado. Pensem nessas situações que ele colocou para a vida de vocês. Para a vida de vocês. Para que vocês possam ser como, né? Beijo, Carla. Até amanhã. Então, que Deus hoje possa tocar no coração de vocês, para que vocês possam refletir não só por essas situações, mas até mesmo na oração que Agur fez. Deus, me dê sempre o suficiente. Me dê sempre o suficiente para que eu não me esqueça de que você é o meu ponto mais suficiente. Você é o motivo da minha alegria. Você é o meu alimento mais valioso. E é a ti que eu busco todos os dias e não o dinheiro. O dinheiro é importante, sim, Deus, e é por isso que eu vou conquistar. Mas para ter tranquilidade, porque a minha paz de verdade, a minha felicidade vem de ti. Que assim seja no dia de hoje, tá? Amanhã é o último dia de Provérbios, mas não é um dia triste, porque senão eu já ia chorar, eu já ia fazer todo. Gente, vocês iam ter que me aguentar amanhã, se fosse o último dia de verdade, porque eu ia ficar muito triste de não estar com vocês todos os dias. Mas que bom que amanhã é o último dia só de Provérbios, mas é o começo
de uma vida muito linda que a gente vai começar a entender, tá? Amanhã a gente faz Provérbios 31, que fala, é um dos mais lindos que tem, que fala da doçura, da virtuosidade de uma mulher, da mulher virtuosa, o que é ser uma mulher virtuosa, né? Então, é muito lindo o Provérbio de amanhã, que a gente possa depois começar a leitura de uma vida de propósitos, mas um dia, como a gente vai estar aqui, se Deus quiser, a gente volta em Provérbios de novo, tá? Porque amanhã a gente termina Provérbios. Então a gente já acabou o livro de Provérbios. Só que sempre é importante você voltar nesse livro de novo, tá? Ele não é um livro para ser lido uma vez só, mas periodicamente na sua vida, tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por estarem aqui. Estou muito feliz, muito mesmo, todos os dias. É o primeiro motivo, o segundo motivo da minha felicidade. O primeiro por ter acordado, por ter Jesus de novo na minha vida, e o segundo por já ver vocês. É muito importante para mim, vocês não fazem ideia do quanto.